Passávamos agora então a ouvir a senhora a enfermeira Mara Freitas, que nos vem falar num tema que se toca com o iniciado, que o tema principal é sobre testamento vital. Obrigada. Antes de mais, bom dia a todos. Queria começar por dar os parabéns à colega de mesa, a enfermeira Ana, pela apresentação que fez num tema que para mim é particularmente querido. Cumprimentar o colega Nuno Coelho, cumprimentar as moderadoras, a enfermeira Ana Fonseca, a senhora Maria de Lourdes Martins, agradecer estar nesta mesa e também agradecer o convite que me foi dirigido pela Ordem dos Enfermeiros, na pessoa do Sr. Enfermeiro Sérgio Branco e na pessoa da senhora enfermeira Susana, que então é uma grande responsabilidade aqui estar e procurarei honrar o convite. Eu sou, sobretudo, e aqui queria reiterar da apresentação que me foi feita, sou enfermeira. E é assim que eu gosto de começar por falar destes temas que me são particularmente caros. E este é um dos que me é particularmente caro, precisamente porque a minha formação de base é enfermeira e eu creio que nunca seria aquele que sou hoje se não tivesse feito uma licenciatura em enfermagem. Foi a licenciatura em enfermagem que me despertou efetivamente toda esta vontade de caminho pela área da ética e da bioética. E por uma área que é tema desta mesa, e também dar os parabéns à comissão organizadora e à comissão científica deste congresso, precisamente porque não é muito frequente, e foi frisado aqui no início pela senhora professora Maria de Lourdes Martins, nós vermos uma mesa destas, da área dos cuidados paliativos, dentro daquilo que são os cuidados intensivos. E depois tem particular enfoque nas questões éticas que daqui decorrem, que são essenciais nós realmente refletirmos sobre elas. E, portanto, este meu caminho da enfermagem levou-me pela prática a este confronto. A minha experiência profissional na área clínica é, sobretudo, na área da oncologia, do doente oncológico e da área dos cuidados paliativos. E, portanto, falar de cuidados paliativos, como ouvi a colega falar, é-me particularmente querido, precisamente porque, e retomando a sua apresentação para dar continuidade ao tema do testamento vital, e o livro Às Terças que Morri diz uma coisa que eu particularmente gosto, que é: quando nós aprendemos como morrer, aprendemos como viver. E, portanto, é neste confronto com a nossa condição ontológica que nós realmente renovamos aquilo que é o nosso sentido de vida. E introduzindo aqui o facto que porque é que este tema do testamento vital me parece vital, desculpem a redundância. Porque realmente todos nós nascemos, crescemos, temos o nosso projeto de vida, temos os nossos sonhos e todos lutamos por eles. A cada etapa da nossa vida nós fazemos decisões, tomamos decisões e procuramos que todas essas decisões que nós fazemos vão ao encontro daquele que é o nosso sentimento de si, aquele que é o nosso projeto. E, portanto, procuramos identificar-nos sempre com essas decisões. Quando em determinado momento do nosso processo de desenvolvimento e da fase, uma etapa de vida, algo nos acontece que nos torna incapazes para decidir, seria importante, e nós na enfermagem reiteramos efetivamente este cuidar como o entrar em sintonia com, e esta frase não é minha, é do Leonardo Boff, este cuidar como entrar em sintonia com, auscultar-lhe o ritmo e afinar-se com ele. E realmente respeitar aqui este ritmo. Mas isso implica realmente conhecer o outro. Implica conhecer, dar-lhes tempo, dar-lhes sossego e dar-lhes repouso. E é exatamente isso que é pedido aqui. É como é que nós, enquanto profissionais de saúde, podemos oferecer a oportunidade da outra pessoa realizar o máximo de valores da sua vida. E eu passo primeiro o conceito porque creio que me parece ser mais claro e não é inadvertido. Porque quando nós falamos de testamento vital, e eu organizei, assim, só fazendo um parênteses, de uma forma geral, procurando dar aquilo que me parece mais importante para a reflexão e, portanto, no espaço de debate nós faríamos, que é, sobretudo, de onde é que nós vimos e porque é que isto do testamento vital surgiu, o que é o testamento vital, qual é o processo que neste momento tem sido feito ao nível do testamento vital, a nível nacional, portanto, vou cingir-me a Portugal, e quais são os desafios e contornos, sendo que já vou fazer uma declaração de conflito de interesses, porque não consigo deixar de fazê-lo e acho que é importante fazê-lo porque também devemos refletir sobre isso. E, portanto,
é essencial nós nos colocarmos neste patamar de apropriarmos dos conceitos. O que é que estamos a falar quando estamos a falar de testamento vital? O que é que estamos a falar quando estamos a falar da autonomia e liberdade? E por isso é que eu disse, quando estamos a falar da realização da liberdade individual, não estamos a falar nada mais nem nada menos do que como é que eu, enquanto pessoa, poderei realizar o máximo de valores da minha vida. Quando eu não estiver capaz, quando eu não tiver capacidade para decidir. Como é que nós, profissionais de saúde, podemos realmente oferecer essa possibilidade ao outro, respeitando aquilo que é a sua liberdade, a autodeterminação. Diria respeitando a beneficência, a não maleficência, a justiça e aqui, essencialmente, o princípio da vulnerabilidade, que em 2005 se veio juntar aos 4 outros princípios da principiologia médica. E que aqui, nesta matéria, é particularmente relevante este princípio do respeito pela vulnerabilidade humana. E, portanto, a pergunta parece quase simples. E agora faço a minha declaração de conflito de interesses, que é, na realidade, eu venho falar de um tema, testamento vital, sob a forma de diretivas antecipadas de vontade, à qual, e permitam-me o desabafo, é, para mim, uma das piores leis na área do direito da medicina em Portugal. Já explico porquê. Ainda assim, eu faço a declaração de conflito de interesses, mas ao mesmo tempo eu sou uma otimista e, portanto, eu acredito que as coisas existem, elas neste momento são uma lei, portanto, nós vamos falar da Lei 25 de 2012, que é a Lei do Testamento Vital, vamos falar depois de 3 portarias essenciais. A primeira portaria é de 5 de maio de 2014, que veio nos trazer a organização do Registro Nacional de Testamento Vital, do RENTEV, depois a de 15 de maio de 2014, que nos vem a estabelecer, sugerir um modelo de apoio à elaboração do testamento vital, e agora, mais recente, em outubro de 2018, a portaria que finalmente concede, e particularmente relevante na área da enfermagem, concede o acesso administrativo aos testamentos vitais, até então não permitido e exclusivo para médicos. E, portanto, é essencial nós nos colocarmos aqui ao longo disto. E quando eu digo que sou otimista, porquê? Faço esta crítica, não posso deixá-la de fazê-lo, não se calhar enquanto profissional, mas enquanto cidadã. E, portanto, a questão aqui do otimismo é, nós temos uma ferramenta. A pergunta é, como é que podemos contornar as imperfeições da lei para que ela seja uma ferramenta útil ao nosso contexto e à nossa prática clínica? E é aí que eu digo que sou otimista. Ok, vamos aproveitar o que é bom. Sim, porque eu, enquanto cidadã, e agora coloco-me no papel da Mara, enquanto cidadã, eu não gostava de ter que desconfiar da equipa que me presta cuidados e dizer assim, atenção, quando eu não estiver capaz para decidir, eu não quero ser vítima de encarniçamento terapêutico, eu não quero ser sujeito a terapêuticas que estejam em ensaio clínico. Ora, ali que a lei de investigação clínica diz-nos que tem que ser um consentimento atualizado, portanto não pode ser um consentimento prospectivo. Nessa medida eu pergunto assim, bom, é uma redundância, porque isto efetivamente é legal. Não quero ser, eu tenho que declarar que não quero ser vítima de maus tratos. Atenção. Nós somos todos profissionais de saúde. E aqui tomo profissionais de saúde toda a equipa multidisciplinar, porque para mim é uma questão dos enfermeiros, mas é também uma questão de equipa e de cuidados multidisciplinares. E, portanto, nessa medida, eu ter que dizer que quero cuidados paliativos, enfim, eu creio que a Lei de 52, como a colega acabou de referir, é uma lei, diz que todos temos o direito, enfim, o acesso é limitado, cerca de 9 a 10% da população portuguesa é que tem acesso. Portanto, nós declaramos que eu quero cuidados paliativos. Bom, não sei até que ponto é que, do ponto de vista de prática e de boa prática, do que é que estamos a falar. Pronto, dito, feito este conflito, esta declaração de conflito de interesses, eu acredito que nós temos aqui as estratégias e esses são os desafios da utilização e do assumir. Podemos contornar esta ferramenta de uma forma positiva. Portanto, começando assim, desde o início, depois desta declaração, o testamento vital surge em Portugal, quando? Mais ou menos em 2009, 2010, e ele surge com um grande apanágio do respeito pela autonomia e autodeterminação dos doentes. Nessa altura são feitas 4 propostas de lei, com contornos distintos relativamente a prazos, a formas de elaboração. Em 2010 é feito um Congresso Nacional para reafirmar o testamento vital, depois há a dissolução do Parlamento, cai e depois isto volta mais tarde. Quando volta, já não volta sobre a égide, porque na realidade temos que perceber que não foi feito nenhum estudo de envolvimento público ou de necessidade da sociedade portuguesa de um testamento vital. Ele é sublinhado como um salto civilizacional. Eu não estou a dizer que é, nem que não é, estou a colocar a questão, mas temos que perceber o porquê é que ele surge. Ele surge numa fase posterior,
como uma ferramenta que vai ajudar os profissionais de saúde a decidirem fim de vida. E, portanto, aí ganha contornos completamente distintos. Quando surge como uma ferramenta, portanto, é feito um estudo na Universidade do Porto sobre o assunto. Nessa altura, as coisas ganham alguma força, porque, efetivamente, na Faculdade de Medicina, uma das conclusões foi exatamente que, portanto, era uma ferramenta bastante útil, que nos permitia realmente perceber qual era a vontade e quem era aquele doente e qual era o seu desejo. Pronto. Depois a lei realmente é aprovada, é a Lei 25 de 2012, o que é então o testamento vital? De uma forma muito simples, eu não vou criar conceitos aqui, porque acho que é importante percebermos o que é que a coisa é de uma forma prática. É um documento na qual qualquer cidadão português que seja maior de idade e capaz, que não esteja interdito nem inabilitado, o que significa que não tenhamos nenhum documento do ponto de vista judicial que o considere incapaz para poder ser redigido e, portanto, nele vai inscrever o que é que ele deseja e o que é que ele não deseja receber como cuidados de saúde, em matéria de cuidados de saúde, quando já não estiver capaz. Esse documento, até 2012, era o preâmbulo do Testamento Vital, foi a Convenção de Oviedo, no seu artigo 9º, em que dizia que a vontade anteriormente expressa pelo doente deveria ser levada em conta, mas considerou-se que este deverá ser tido em linha de conta, não era suficiente, porque levava a que os profissionais realmente não vinculassem, não era vinculativo. Portanto, a lei vem alterar o quê? Vem alterar e dizer assim, atenção, o que está inscrito neste documento é vinculativo. Significa que temos que cumprir e temos que considerar e, portanto, o nosso planeamento de cuidados na resposta às necessidades daquela pessoa tem que contemplar a vontade anteriormente expressa por esta pessoa. Pronto, é isso que efetivamente diz. E, portanto, torna vinculativo. A lei sai em 2012, tivemos 2 anos para depois ter toda a regulação e a organização do Registro Nacional de Testamentos Vitais, do RENTEV, e depois então sair o modelo. Até este ano o acesso era só limitado, como eu acabei de dizer, era só limitado a médicos. Neste momento o acesso administrativo está garantido também a enfermeiros. Portanto, dito isto, o Testamento Vital vem aqui criar esta possibilidade de, em termos práticos, o que é que isto significa? Portanto, o Testamento Vital já disse o quê? Nas suas alíneas de sugestão de modelo, nas alíneas do artigo 2º, diz exatamente a questão do receber cuidados paliativos, não querer ser vítima de encarniçamento terapêutico, não querer ser sujeito a medicamentos que estejam em fase experimental, e, portanto, que poderemos declarar todas estas circunstâncias. Poderá ser elaborado, e até então poderia ser elaborado, enquanto o Registro Nacional não estava organizado, poderia ser elaborado, tem que ser por maior capaz, tem que ser reconhecido em notário por uma pessoa também devidamente habilitada, que é um funcionário habitualmente do RENTEV ou de um notário que está devidamente habilitada para a elaboração desse testamento vital. Portanto, neste momento, com a organização do RENTEV e com o formulário, nós temos disponíveis, até está disponível no portal dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, toda uma página de esclarecimento de dúvidas sobre o testamento vital, tem o formulário de testamento vital que pode ser preenchido por qualquer um de nós, não é obrigatória a participação de um profissional de saúde, sendo que no último parecer de 2017 o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida recomenda realmente no âmbito daquilo que é o consentimento, ainda que prospectivo e no respeito da vontade de uma autonomia prospectiva, que deveria ser envolvido um profissional de saúde na medida de poder realmente cada cidadão identificar especificamente ao que é que se refere. Portanto, mas em Portugal não é vinculativo. Por exemplo, na Áustria é obrigatória a participação de um profissional de saúde. No nosso país não é, pode ou não ter. Poderá também ou não ficar escrito no testamento vital que houve a participação de um profissional de saúde. Pode não ficar. É da vontade de ambos os outorgantes de quem elabora o documento. Outras questões práticas. Em termos de elaboração muito prática, o testamento vital está disponível nestas formas e existe também nesse portal, e está disponível online, uma lista de balcões do RENTEV, portanto, onde qualquer cidadão português poderá dirigir para poder entregar o seu testamento vital e que ele entre nos agrupamentos de centros de saúde, dos ACES, em que é entregue o documento, é devidamente validado por profissional devidamente habilitado, reconhecido, entra no circuito em termos de Registro Nacional de Testamentos Vitais e cerca
cerca de aproximadamente 10 dias, a pessoa que fez o testamento vital é notificada da conclusão do processo. A validade do documento são cerca de 5 anos, renováveis por igual período, com consentimento positivo e explícito, ou seja, não há consentimento presumido. Terá que haver uma vontade manifesta do próprio e, portanto, voltar a prolongar o testamento vital por igual período. Notar também que, a qualquer momento, este é um documento que poderá ser alterado ou revogado a qualquer momento. E eu aqui queria sublinhar uma série de aspectos que é importante nós termos. Da experiência que eu tenho tido em nível nacional, nomeadamente nas equipas de cuidados paliativos, onde faço apoio e mediação ao nível do processo de tomada de decisão ética, tem havido alguns constrangimentos, sobretudo pela forma como nós encaramos e recebemos, enquanto profissionais, esta lei. E entendemos-la, sobretudo, como forma vinculativa. E sim, ela é vinculativa. Mas, como ela é revogável a qualquer momento e poderá ser alterada a qualquer momento, há uma coisa que habitualmente não é sublinhada e que me parece fulcral, essencial e basilar que, enquanto profissionais de saúde, nós possamos fazê-lo. Nós temos alguém que faz um testamento vital, portanto, nós não sabemos nada sobre aquela pessoa, sobretudo se falarmos em questões, por exemplo, em doentes críticos, muitas vezes a possibilidade de introduzir já estes parentes, quando estamos no âmbito do doente crítico, a lei é explícita relativamente a isso, portanto, há sempre a obrigatoriedade de consultar o registro que está na plataforma online e que neste momento é de acesso à equipa que presta cuidados, nomeadamente médico e enfermeiro. No entanto, desde que a consulta e a morosidade para essa consulta não signifique realmente prejudicar diretamente aquele que é a vida da pessoa, colocar em causa a vida. E, portanto, quando coloca em causa, que acredito que boa parte das questões de pré-emergência hospitalar é aquilo que se verifica, que não há oportunidade, portanto, não existe essa obrigatoriedade, precisamente porque coloca em causa a assistência em saúde. Em todas as outras circunstâncias em que nós muitas vezes recebemos o doente ao nível hospitalar, ou mesmo em termos de cuidados de saúde primários, nós temos o doente à nossa frente, que poderá trazer o testamento vital, informar-nos do seu testamento vital, e é obrigatório. Nós, a partir do momento em que sabemos que aquele doente, e no portal aparece uma notificação, os doentes têm testamento vital, aparece uma cor diferente à esquerda, aparece uma cor diferente a dizer, ok, este doente tem testamento vital, nós vamos consultar o testamento vital, vamos escrever no processo clínico que este doente tem testamento vital e vamos, eu digo condição sine qua non, se quisermos realmente utilizar esta lei naquilo que ela tem de melhor, é verificar a atualidade do consentimento. Isto é um consentimento prospectivo, poderá ter sido há 4 anos, há 3 anos ou há 5 anos. Haverá áreas de intervenção que poderão não suscitar realmente esta diferença, mas, por exemplo, na área da oncologia, e perdoem-me mais uma vez, é onde eu tenho mais experiência, 1 ano é uma imensidão em termos de respostas a determinadas circunstâncias e, portanto, é necessário a cada momento recebemos um doente que tem testamento vital. A nossa postura não deverá ser, se me permitem, parece-me que não deverá ser, ok, este doente tem testamento vital, atenção, porque temos que cumprir estes requisitos todos. Mas sim, receber um testamento vital como uma oportunidade de decisão partilhada que me permita, a priori, antes de eu ver aquela pessoa, eu já se conhecê-la de alguma forma e ir junto dela e compreender se tudo o que está escrito naquele testamento vital é para reafirmar. Ou se, por outro lado, atendendo à modificação das circunstâncias de vida daquela pessoa, ela poderá não querer manter. E isto poderá até parecer estranho. Só há um único estudo a este nível das modificações de estudos de testamentos vitais. Foi feita uma unidade de cuidados paliativos em Lisboa, privada, em que, em média, havia entre os doentes que tinham pelo menos cerca de 1 mês de ainda internamento em cuidados paliativos, alteraram pelo menos 3 vezes o testamento vital. E é essa a nossa responsabilidade, é de receber o testamento vital e a qualquer momento ele pode ser alterado ou revogado. E a partir do momento em que ele é alterado ou revogado, ele, quando se inicia com novas cláusulas, ganha novamente uma validade de 5 anos. Portanto, a validade é sempre de 5 anos. Sublinhar, respeitar a autonomia do doente é respeitar a vontade livre e esclarecida daquela pessoa a cada momento, não de uma forma prospectiva ou então retrospectiva. Não de forma retrospectiva. Portanto, dito isto, atenção à questão da atualidade do consentimento. Depois, atenção em termos de matéria de testamento vital e de cuidados de saúde à objeção de consciência.
exatamente porque é necessário nós percebermos em que matéria que somos objetores de consciência, e aqui a objeção de consciência sobretudo para matérias de recusa de tratamento, quando temos algum doente tem um testamento vital que recusa e que poderá ser conflituante com aquilo que são os nossos sistemas de valores e de crenças, nomeadamente o valor vida, porque se temos um doente que diz assim, eu não quero ser reanimado e no meu entendimento, enquanto profissional de saúde, enquanto boas práticas, eu poderei entender que aquilo é uma afronta à vida e eu sou a favor da vida e, portanto, terei que declarar-me, e atenção ao regulamento, ao código e ao regulamento de objeção de consciência, precisamente para garantir a continuidade dos cuidados de saúde. E, portanto, para concluir, o que é que eu gostava de dizer para concluir? Em termos processuais, eu creio que o desafio do testamento vital é relativamente simples. Em termos de operacionalização, eu acho que devemos sempre entender que, e a colega disse isto há pouco na apresentação, é o mesmo processo fisiopatológico tem múltiplas expressões humanas. E o cuidar em enfermagem, o cuidar em cuidados de saúde, acontece naquilo que é a expressão humana de cada processo fisiopatológico. E é aí que é o grande desafio da decisão ética. E a decisão ética envolve o testamento vital, mas não se esgota no testamento vital. Porque é efetivamente os valores de cada pessoa, a cada momento, e em situações de particular vulnerabilidade, é especialmente relevante, que permite respeitar aquilo que é a autonomia. E, para concluir, eu termino com uma frase que me foi dita há largos anos atrás sobre a autonomia. E quando nós falamos sobre a hegemonia da autonomia, nunca podemos vê-la sem vermos aquilo que é o que são os cuidados, o que são as pessoas e o que é a ética. A ética é anterior à deontologia e à lei. A lei estabelece a ética dos mínimos e nós realmente primamos pela qualidade dos cuidados. E, portanto, se nós queremos primar pela qualidade dos cuidados, temos que realmente perceber, quando estamos a falar de autonomia e dizemos não, estamos a respeitar a autonomia do doente, a quem é que nós vamos dar a resposta? A nós como medicina defensiva ou ao doente enquanto realização do máximo de valores daquela pessoa, a cada momento? E, portanto, por isso, a autonomia realmente, existem dois tipos de pessoa que falam de autonomia. É aquelas que nunca estiveram doentes ou então aquelas que leram muitos livros. Obrigada e estou disponível depois para questões. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Enfermeira Mara, pela brilhante comunicação, pelo despertar e pela, eu atrevo-me a dizer, clarificação e para muitos de nós, efetivamente, a clarificação da forma como algo que está connosco no cotidiano, mas que pela sua forma processual e pelo enquadramento legal que envolve, nós por vezes não temos o conhecimento tão aprofundado ou o interesse tão aprofundado. Penso e ressalvo maioritariamente o interesse e a clareza da sua comunicação, porque nos apresentou efetivamente um tema vital, passa a duplicação, e sobretudo alertando para uma dimensão muito aplicável. O que é que nós, enfermeiros, poderíamos fazer e deveremos estar atentos. Saliento o cuidado que teve em nos apresentar e finalizando como uma ferramenta que nos permite cuidar melhor, respeitar melhor e chamando a atenção, inclusive, também para aquela dimensão que eu me atrevo também a chamar a atenção, que foi a importância destes 6 anos. Demorou 6 anos, se a memória não me falha, a que os enfermeiros tivessem acesso a uma ferramenta que é absolutamente, que é a informação acerca das vontades daquela pessoa de quem cuidamos. E, portanto, penso que ficou muito claro com a sua comunicação, esta conquista que não é dos enfermeiros, eu diria, é a conquista do assegurar um direito que os doentes têm. Portanto, muito obrigada.